Olá, bom dia. Para quem não sabe ainda, meu nome é Luiz Jean Novaes Bernabé. Comecei há pouco tempo para fazer review de dicas, principalmente, como eu gosto sempre de enfatizar, de livros, né? Variados. A princípio eu comecei a fazer, nos meus vídeos anteriores, mais review de dicas de livro de esportes, principalmente futebol. E aí essa semana eu comecei a variar, né? Mostrar outros tipos de livro, outros assuntos. O primeiro que eu vou falar sobre hoje é um livro como a maioria, né, dos que eu tenho, que eu ganhei, e que também uma maioria já tem um certo tempo, a média é de 5, 6, 7 anos, alguns até mais, 10, 15, quase 20 anos. Mas eu procuro conservar bem meus livros, né? Aqui é um tema que me interessa muito, mas assim, é falando sobre a filosofia do futebol do Barcelona, né? Todos os segredos do melhor time do mundo. Isso na época que o Barcelona ainda estava mais no auge. Ainda é um dos melhores times do mundo, mas não está... Tem inclusive o prefácio dessa edição brasileira de René Simões, aquele técnico, né? É um livro escrito por um italiano chamado Sandro Modeo. Mas naquela época de Guardiola, convenhamos que era realmente, sem sombra de dúvidas, o melhor time, né? Foi campeão em 2009, depois em 2011 e 2015. Então esse livro é mais ou menos desse período, eu não sei a data exata. Mas é interessante, inclusive tem comentários de alguns ex-jogadores e treinadores aqui, né, atrás sobre o livro, que ele fala como essa filosofia vem de muito tempo atrás, não é uma coisa totalmente nova, como muita gente sabe, né, que é mais observador e acompanha o futebol, vamos dizer assim, estudioso do futebol, historiador, enfim. Mas é uma leitura interessante da forma como o cara escreveu, né, esse jornalista italiano. Então, esse aqui eu indico, o Barça, Todos os Segredos do Melhor Time do Mundo. O outro livro é de uma série que eu já falei sobre, um que eu já tenho há muito tempo também, esse que eu vou falar agora é mais antigo ainda. O que eu falei primeiro foi 1001 videogames para jogar antes de morrer. Já tem uns 4 ou 5 anos, esse aqui eu acho que já tem quase 20, 15 anos mais ou menos. É 1001 filmes para ver antes de morrer. Tem um que eu gostaria muito, que eu perdi infelizmente a oportunidade de comprar, que seria 1001 carros para dirigir antes de morrer, mas quem sabe numa próxima. Nunca mais eu achei, principalmente pelo preço que estava, né? Se eu não me engano ele era de 80, estava por 40 reais, a metade do preço. O interessante desse livro aqui é que ele fala, como não poderia deixar de ser, né? Faz uma sinopse completa e dá um resumo assim do que o filme fala sobre, né? Qual o tipo de filme, se é ficção, se é documentário, se é ação. Esse aqui está até conservado pelo tempo que tem, viu? Porque esse aqui, né? Alguns eu consigo conservar mais, outros menos. Mas enfim, esse eu indico bastante também. O outro livro, eu não sou muito fã, eu confesso, de livro de autoajuda. Esse aqui eu não considero totalmente, tão somente um livro de autoajuda, mas Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Mais de 400 mil exemplares vendidos no Brasil, né? É um best-seller internacional. Daniel Goleman, um PhD, psicólogo, se eu não me engano, é psicólogo, formado pela Universidade de Harvard. Eu confesso que assim, eu quase que terminei, praticamente terminei de ler, mas porque assim, é interessante o que ele coloca aqui, como a pessoa deve ter inteligência emocional, que é diferente de inteligência cultural, intelectual, né? A capacidade, facilidade que a pessoa tem de aprender as coisas. Mas assim, aqui é mais tratando de como no cotidiano nós às vezes, mesmo as pessoas consideradas, algumas pessoas inteligentes, intelectuais, não conseguem ter a chamada inteligência emocional, né? Que é como reagir em certas situações, como resolver da melhor forma possível com relação a tudo, com relação a todos, né? E assim, não é necessariamente ter sangue de barata, eu acho que não é isso que o livro está querendo dizer, ensinar, né? Mas eu achei os exemplos e a forma como ele contextualiza e explica as situações e exemplifica e procura dar dicas para as pessoas melhorarem nesse quesito da inteligência emocional. Eu acho